Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com Ana Conecta Vozes. Nessa edição, uma exploração do assunto futuro do trabalho, mas na ótica da nova geração. Aqui a gente vai conversar com a nova geração, com queridos e queridas que eu convidei e que toparam esse desafio aqui hoje de trazerem olhares sobre como estão lidando, como estão enfrentando, como estão criando caminhos próprios a partir dos desafios que a gente vem encontrando nesse mundo novo do trabalho, nesse mundo novo das relações profissionais, humanas. Todo dia tem algo novo, né? Que vem nas redes sociais, que tira a gente ali do eixo. É a notícia de uma demissão massiva, é a notícia da introdução da inteligência artificial nos campos do trabalho, é a notícia de que eu preciso ter muito mais habilidades para dentro desse universo profissional. Mas, afinal de contas, como eu me preparo? Vamos fazer uma conversa aqui super bacana, inspiradora, para saber e conhecer mais e beber nessas fontes aqui. O Ana Conecta Vozes, ele traz histórias inspiradoras. Ele estuda na prática de como a vida acontece. Vem com a gente fazer esse bate-papo incrível. Comigo hoje, uma honra, uma alegria. É um sábado e eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo a querida Valentina Fiat, parceira, né, Valentina? Querida Carolina Freitas, outra parceira e já é sócia aqui do programa. Fábio Portela, querido parceiro também de longas datas. Todos vão se tornar sócios daqui, gente, porque dessa conversa é só o início, tem muito mais. Vem com a gente? Vamos lá, vamos começar? Gente, que alegria, que sábado lindo lá fora. E eu brinquei quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui no estúdio com o Rafael, o que esse povo tá fazendo aqui num sábado de manhã de sábado, 10 horas da manhã, com sol brilhante lá fora. A gente está fazendo uma coisa muito linda aqui. Então, eu quero agradecer. Quero começar agradecendo vocês por toparem o desafio. E vocês entram aqui hoje assim com um olhar de quem está vivendo um mundo novo. Essa foi a minha mola inspiradora da criação desse episódio. Os jovens que estão vivendo num mundo novo. Um mundo que não foi o mundo que eu naveguei quando eu tinha a idade de vocês. Ali na casa dos 20 mais, 25 mais, né? 30 mais. Eu não encontrei, não via, porque esse mundo que a gente navega hoje não existia naquele tempo. Então tem muito poder essa conversa. Eu quero deixar vocês muito à vontade para se apresentarem, falarem aqui. O primeiro bloco é uma chegada, né? É a pergunta, né? Que eu sempre faço. Como você chega até aqui? Como é que você se apresenta para esse mundo? Eu vou começar com a Carol. Posso, Carol? Carol já é sócia, já conhece. Vou começar com ela. Tudo bem? Tem que me apresentar em algum momento. Carol, bem-vinda, tá, querida? Bem-vinda. Estou muito feliz de estar de volta. Como eu chego? Ai, gente, eu acho que a gente chega aqui, acho que todo mundo, assim, nesse lugar que você falou, porque apesar da gente estar no meio disso tudo, também não era o mundo que a gente imaginava. Imagino isso. Então, penso dessa forma também. Tá todo mundo se reinventando. Tudo é muito novo. Ver todas as novidades e reaprender tudo. Né? Então, eu acho que é um momento que está todo mundo reaprendendo. É difícil a gente dizer como a gente chega, porque a gente está se reorganizando ainda. Eu acho. Perfeito. E isso se torna um desafio, né, Carol? Vamos falar mais disso ao longo do tempo. Mas fala um pouquinho da consultoria, da parceria. Fala um pouquinho dessa jornada aí, nessa chegada, para também a nossa audiência conhecer um pouco de você. Esse campo é um campo de grande domínio da Carol. Ela já esteve por aqui, mas vou só dar um lembrete de por onde ela navega. Conta aí a sua história pouquinho. Bom, então eu tenho uma consultoria já. Nossa, eu já nem sei mais o quanto. Eu acho que já tem mais de 10 anos da consultoria.
Mas eu trabalhei a vida inteira como consultora, até quando dentro de empresa. Em ambientes corporativos, Sim. né, Carol? Então, a minha carreira toda é em consultoria. E já tem mais de 10 anos que eu faço a minha própria consultoria. Em parceria com um grande nome de RH que eu admiro muito, minha mãe, Mônica Paiva. Queridíssima. Que foi também uma grande inspiração para a chegada nesse mundo. Né? Então, acho que a gente tem esse caminho que a gente vem acompanhando também essa reinvenção das empresas, como elas estão lidando com tudo isso. Acho que a consultoria traz uma riqueza muito grande de visões de como as empresas estão lidando com todas essas mudanças. Perfeito. E a consultoria de vocês atua exatamente nesse encontro, né, do humano com todas essas transformações que vêm acontecendo no mundo. Eu acho muito bacana o trabalho de vocês. Quero mandar um beijo para a Mônica, minha querida amiga, porque temos o Dia das Mães amanhã, né? E a gente aproveita e já manda beijo para todas as mães, assim, com muito carinho, muito reconhecimento. E trazendo um pouco da conversa com a Carol e com a Mônica no episódio do ano passado, né, Carol? O quanto uma mãe inspira um filho, né? A Carol, ela fala exatamente isso, né? Como a mãe dela, um grande nome de RH, né, no país, inspirou a sua carreira. Então, eu acho isso lindo, já fica a nossa homenagem aqui. Nada combinado, né, gente? Porque a gente escreve um roteiro, a gente estuda, cura ele, mas a gente gosta mesmo da conversa que flui aqui. Posso mudar para o Fábio? Vamos lá. Obrigada, minha querida. Posso mudar para o Fábio? Fábio, como você chega aqui? Conta um pouco dessa trajetória. Você pode, inclusive, contar um pouco de como a gente se conheceu lá atrás, em ambientes tech, né, Fábio? Vamos lá. Verdade. Eu acho que o ponto que a Carol comentou, né, que a gente chega meio que sem saber e sem ir se adaptando, né? Eu acho que isso é muito verdade, porque enquanto ela falava, eu lembrava o que eu pensava, e quando a gente estava fazendo o roteiro também, né? O que eu pensava quando eu entrei na faculdade, quando eu fiz faculdade, quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a vida profissional e como que mudou tanto, né, ao longo do caminho. Então, minha trajetória começou em operadora, foi onde eu conheci a Ana, inclusive, lá na TIM. E eu fiquei 6 anos em operadora, TIM, claro, trabalhando em áreas muito mais técnicas, né, de telecom. E depois eu fui para um fornecedor trabalhar com consultoria. Fiquei 7 anos como consultoria. E há 6 meses eu fiz outra virada. Estou agora numa empresa de software, né, na Salesforce. Então, já mudou mais um pouco ainda o eixo. E quando você vê essa trajetória, ela combina também muito com a mudança do mercado. Então, eu passei aquela etapa de você ter projetos, gerenciar projetos e tal, ter que estudar liderança, se importar com liderança. Depois, aquela nova onda que veio de layering, né? Reduzir, tornar ali mais colaborativo, sair do comando e controle. Quando eu trabalhei em operação, era muito comando e controle. Sim. Passei pela etapa de mais colaborativo. Agora que a TI, as áreas de software, elas estão crescendo muito, ainda mais com a IA, com tudo. Então, eu acho que eu fui acompanhando essa mudança do mercado, né? E é isso que vocês comentaram no início. Não é difícil dizer para onde vai daqui a 10, daqui a 15 anos. A gente tem que ir se adaptando. Muito bom. E eu gosto do que você já traz nessa tua apresentação, porque você também tem uma consciência de que o mercado muda e você se adapta. E você se adapta para navegar em lugares, em espaços, né? Que você deseja estar, mas aproveitando também as mudanças do mercado. Isso me gerou um insight aqui quando você falou. É só para a gente guardar isso aqui, porque a gente vai explorar esse assunto. Então, bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, Ana. Obrigado a todos aqui. Valentina, vamos lá? A Valentina é uma querida também, parceira, né, Valentina? E traz aqui um olhar de chegada, né, Valentina? A gente pode até voltar um pouquinho e transitando ali do mundo acadêmico para o mundo profissional, né? Da primeira experiência, da entrada no mundo do trabalho. Então, é bacana essa conversa, porque a gente tem
praticamente 3 estágios aqui. Vocês podem não ver, mas eu vejo claramente os 3 estágios. Então, a Valentina está num estágio que seria o início, saindo ali do momento acadêmico, começando a caminhar nos primeiros passos profissionais desse mundo acadêmico, de escolhas que ela vem estruturando, fazendo. Conta pra gente essa história um pouquinho e como você chega aqui, Valentina. Vamos lá. Sou formada em Direito, vai fazer 1 ano, então um pequeno embrião, né? Mas trabalho com propriedade intelectual há 3 anos, 3, 4 anos. Trabalhar com propriedade intelectual durante a faculdade foi uma escolha muito consciente, né, que eu fiz, que logo no primeiro período da faculdade de Direito, eu tive uma certa crise assim, existencial em que eu comecei a questionar a minha decisão. E depois de muita pesquisa e estagiando em outros lugares, eu falei assim, eu preciso não só fazer isso dar certo, mas eu preciso de algo que dialogue comigo, com as ânsias e com as questões da minha geração. E foi quando, depois de muita pesquisa, cheguei em propriedade intelectual, que é justamente a área do direito que protege o que, na minha opinião, é o que a gente tem de mais sagrado e mais valioso, que é a criação humana. Tudo que advém da criação e do intelecto humano. E isso, para mim, não é imensurável. E, para mim, modéstia à parte, é a área do direito. Que não só dialoga, mas que tem uma adaptabilidade muito maior com o cenário que a gente vive de inteligência artificial, de tecnologias, de inovações, que é constante. E trabalho nessa área há 3 anos, sou completamente apaixonada pela essa área e pretendo continuar atuando e só expandindo meus conhecimentos. E eu acho que eu chego aqui, hoje no podcast, com essa sede de aprender, com essa sede de construir e evoluir e aumentar meus horizontes da forma que eles vierem e eu conseguir. Lindo, Bonito inspirador, demais. inspirador. E a Valentina, nas conversas que a gente tem, né, Valentina, a gente faz aí, temos uma parceria também, posso dizer aqui, é uma querida amiga. Eu vejo uma paixão, né, uma vibração com vocês também aqui, nesses olhos de vocês. No caso dela, olha para o mundo da propriedade intelectual e desafia o próprio mundo, sabe? Dizendo assim, olha o que está sendo construído, olha a fala dela, que ela trouxe aqui, de tanta coisa autoral do ser humano, né? Em diversas áreas, né? Aí a gente tem a cinema, a gente tem a educação, a gente tem a literatura, a gente tem o ser humano criando coisas incríveis. E ela escolhe essa área do direito, né? Que é uma área que vem explodindo no mundo. A gente vem estudando isso, né, Valentina? Essa área vem explodindo no mundo, mas não é à toa, porque nós também estamos criando coisas lindas. E o mundo novo, trabalho, relações comerciais, profissionais, também precisa entender como é que essas obras precisam ser respeitadas e cuidadas em relação aos seus autores. É lindo isso. Então tem muita profundidade em tudo isso aqui. É por isso que eu provoquei essa conversa, né? Vocês vão trazer coisas que um vai ver no outro, um vai enxergar no outro e ter insights, e a construção dessa ideia do pensamento jovem, das coisas que vocês estão fazendo aqui do coletivo, é muito potente para quem ouve a gente. E colhe e bebe nas fontes do que vem daqui, inspirações. Então, muito lindo esse bloco 1. O bloco 1, ele é uma introdução, ele é uma chegada, o que você está fazendo hoje, como você se apresenta, como você vem caminhando, navegando no seu mundo profissional, né? E a gente começa e vamos para o bloco 2. Então, nesse bloco, a gente vai falar de jornada. A gente vai interagir aqui, os 4, para falar um pouco de como cada um está enxergando essas transformações velozes do mundo, como é que eles estão se adaptando, como é que eles estão não se adaptando, que também é uma possibilidade, como é que eles estão criando caminhos. Então, vamos nessa linha de pensamento para esse segundo bloco. Vem com a gente. Então, eu vou começar aqui nesse segundo bloco com a Valentina, né, Valentina?
o começo. Vamos falar dos eixos aqui, né? Dos estágios, né? Em que momento você percebeu que precisava se posicionar e não esperar, por exemplo, uma validação? Às vezes a validação que a gente quer é até da gente mesmo, né, Valentina? Mas do outro, enfim. Em que momento você percebeu que precisava se posicionar, escolher propriedade intelectual, abraçar, se aprofundar e começar a desenhar uma carreira em cima disso? Olha, foi na faculdade. Logo eu comecei a faculdade, como eu disse, eu tive esse momento de questionar e tudo mais, e um dos princípios que eu tive foi, bom, eu vou começar a trabalhar, vou começar a estagiar para entender quais são as minhas possibilidades e os meus caminhos. E, normalmente, em direito, não sei como funciona em engenharia, RH e tudo mais, mas eles te vendem muito essa ideia de ou você faz concurso, se você quer ser bem-sucedido, ou você advoga, mas aí você não vai ter o alcance ou sucesso, normalmente, do que se você fizer concurso, etc. Principalmente, na minha faculdade, tinha muito esse discurso. Então, no primeiro período, eu tive com esse discurso na cabeça, eu vou fazer concurso, etc. e tudo mais. Só que quando eu comecei a estagiar em alguns lugares, com direito de família, civil, etc., eu falei assim, isso não é pra mim. Não é o meu caminho, não é algo que faz sentido pra mim, eu não me vejo fazendo isso. E logo em seguida eu tive outro momento de questionar as decisões e questionar o que estava me sendo imposto. E comecei a buscar uma área que realmente fizesse sentido e dialogasse. E foi quando eu... Dialogasse com o coração? Com o propósito? Com a visão de mundo que você... Principalmente com a minha geração. Bacana. E com o que eu vivo, assim, a minha geração, muito a minha geração da inovação e da economia criativa e dessa criação de conteúdo e eu ficava assim, gente, mas como que eu faço dialoga com isso? Como eu tenho essa conexão? Bacana, bacana. E foi quando eu descobri propriedade intelectual, direitos autorais e decidi, falei assim, não, vou fazer isso. Entendi. E foi quando eu comecei a trilhar meu caminho, quando nós nos conhecemos. Exato. E não tive a validação de muitos professores em muitas situações na faculdade. Eu lembro de chegar para um professor uma vez e perguntar para ele, poxa, podemos construir um grupo de pesquisa sobre PI, direitos autorais, voltar algo para essa área? E ele falou assim, não tem como, a gente não vai ter quórum. Interessante, né? E aí foi quando eu falei assim, não, eu tenho que, apesar disso, continuar. Isso é importante a gente olhar isso aqui, porque isso, de certa forma, para quem está numa faculdade, numa academia, né? Em qualquer momento, ou na primeira graduação, ou depois nas outras graduações que você escolha fazer, num pós-doutorado, num doutorado, enfim, a gente, com a nossa mente criativa, como a Valentina trouxe, né? A gente vai enxergando possibilidades e trocando com as pessoas. E olha que interessante, ela olha para um professor e diz, vamos criar um grupo de pesquisa, propriedade intelectual, um assunto que faz tanto sentido com a economia criativa que o mundo vem, né, adotando, né? E o professor, que é uma referência ali dentro da instituição, da academia, olha e diz, não teremos quórum. É muito importante a gente entender aqui o seguinte, você acredita naquilo, você tem a confiança, né, Valentina, de que aquele caminho é um caminho que você deseja explorar porque você vai ter um espaço para atuar e gerar valor e vai ter um retorno para você em termos de crescimento intelectual, em termos de recursos financeiros e em termos de um lugar no mundo. Então, você vai direto, você vai em frente, ainda que as pessoas não concordem, ainda que as pessoas não te estimulem, ainda que as pessoas não confiem, ou você recua. Eu tinha um sonho, né? E aí alguém me disse, pode ser qualquer pessoa, gente, um professor, às vezes uma pessoa da família. Aí quando eu falei desse sonho, alguém disse, isso não vai dar dinheiro.
Eu tenho muitos relatos nas minhas mentorias, né? Muitos. Isso aí não vai dar dinheiro para você, isso não vai sustentar o seu padrão de vida que você deseja com a sua família, papapá. O sonho foi guardado numa caixinha, às vezes, para nunca mais voltar. E, às vezes, o mundo perdeu um excelente profissional, às vezes, uma referência mundial naquela área. Então, sempre que eu ouço isso, me vem uma inspiração aqui. Pais, mães, responsáveis, familiares, aonde é que a gente está quando algum dos nossos filhos ou jovens falam para a gente assim: o que você acha de fazer isso ou aquilo, criar isso ou aquilo? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Será que eu estou ouvindo, eu estou escutando ou eu estou só ouvindo? Ouvir é o som, escutar é deixar a ideia entrar no coração e atentamente responder: é uma boa ideia, vamos tentar experimentar? Qual era uma resposta que talvez a Valentina esperasse desse professor? Boa ideia, não temos quórum, mas vamos criar, vamos ser a primeira iniciativa? E a Valentina? E a Valentina, ainda com a opinião, foi lá e se dedicou, estudou mais, aprofundou, né, Valentina? E foi criando os caminhos dela. Então, eu gosto muito do que você traz. Já estou fazendo reflexão aqui, on time. É porque eu acho que ele nem se abriu para a ideia, né? Não se abriu para a ideia, Carol, não se abriu. Sim, mas é uma questão, né? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, quando a ideia não é aceita, é sinal de que a gente tem que ir. Bacana, eu gosto dessa visão. Porque... A menos que ela seja errada, claro, né? Algo que vai causar mal, não apoiaremos. Mas o disruptivo não é bem aceito pelas pessoas que estão em lugares que estão mais altos do que a gente, né? Então, são lugares de referência, são lugares que a gente admira, mas são lugares em que a gente encontra uma resistência. Por que, Carol, na tua opinião? Vamos fazer uma análise simples aqui e humilde. Por que o disruptivo dá trabalho, Carol? O disruptivo tira a gente do eixo. O que você acha? Eu não acho que é tanto porque ele dá trabalho. A razão. Ele dá trabalho, mas Qualquer eu acho que o velho também dá trabalho. Às vezes o velho dá mais trabalho. Mas eu conheci, não é porque é conhecido que a gente tá sem trabalho. Né? Eu acho que o que segura é porque a gente não quer abrir mão da estabilidade. Que é uma coisa que está sendo tirada à força. Então, qualquer coisa que a gente consegue segurar, eu acho que a gente Falamos de zona de conforto aí, né, Carol? Você que traz aí o olhar do... Diferente assusta. Você traz a zona de conforto aí muito claramente. E conecta com a pergunta para você, Carol, já indo nessa linha aqui, né? Em que momento você entendeu que não queria só trabalhar, né? Eu não estou indo só trabalhar, eu estou indo construir algo meu. Conta aí um pouco, porque você passou por mundos corporativos, mas também quis empreender. Uhum. Então, tem um estágio que é diferente do estágio atual, né, da Valentina, academia, mundo profissional, primeiro emprego, né, Valentina, o segundo, o terceiro, né, Valentina? E você passou pelo mundo corporativo, mas também tomou uma decisão de: eu quero o meu negócio. E eu tenho uma parceira de muita confiança, né? Conta um pouquinho. Como que se deu esse pensamento de criar a sua própria consultoria com a Mônica? Essa minha decisão conversa muito com o que a Valentina trouxe, na verdade. Que bacana. Porque bem essa questão de não se acomodar, de não ir pelos caminhos que já foram traçados, de entender que aquilo não faz sentido. Não foi bem uma escolha de... eu quero muito criar um negócio que é só meu, que não existe. Eu não consegui me encaixar no modelo que era o mercado de trabalho. Então, para mim era muito, muito difícil ter que trabalhar sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa. Eu gostava de inovar muito e... Há mais de 10 anos atrás, inovação não era um tópico muito bem inserido dentro das empresas. Uhum. Então, a gente encontrava muito mais resistência. Eu não sentia que eu tinha tanto espaço para criar, para ser criativa em cima daquele trabalho. Eu sempre fui uma pessoa com um olhar muito crítico. Talvez vocês percebam que eu trago aí muitos contrapontos durante a conversa. Eu adoro.
Eu sou do contraponto, eu acho que pensar no contraponto, fazer instigar isso, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente construir Muito alguma bom. coisa que vai levar a uma evolução, a fazer diferença. E muitas vezes dentro do mercado de trabalho isso é reprimido. Limitado, né? Não, as pessoas não deixam, por isso que muitas vezes os talentos eles são triturados dentro das empresas, porque eles não têm espaço. Eles têm que se moldar. E eu não conseguia me adaptar, então eu precisei sair. E consultoria é um ótimo lugar para ser crítico, assim, é um lugar que a gente pode criticar e que as pessoas vão ouvir. Né? É o lugar que é o seu trabalho, né? Ninguém te contrata para você concordar com eles, senão eles não precisavam de você. Então é o lugar onde eu consigo fazer o que eu gosto. E foi mais por esse lugar, assim, de eu conseguir encontrar o meu caminho do que necessariamente querer criar algo muito diferente. Mas Bacana. foi conseguir fazer com que o trabalho se adaptasse à minha vida e não que eu tivesse que me adaptar ao trabalho. Que lindo, gente. Que linda essa frase. Eu vou gravar o 3303. Essa frase é linda. O trabalho se adapta à minha vida e não eu me adapto ao trabalho, né? A fala da Carol é muito potente, porque a gente... Eu aprendo, gente, com vocês. Eu amo isso aqui. A gente passa a perceber, Carol, que há outras formas. Olha que lindo que você falou que eu anotei aqui. Por isso que eu trouxe meu post-itzinho para anotar aqui com esses lindos. Eu não consegui me encaixar no mesmo modelo de trabalho. Isso é muito a nova geração, do que eu estudo, do que eu acompanho as trajetórias de vocês e dos novos jovens que estão chegando aqui. Eu tenho muito estudo com jovens que estão ali nos 15, 16. Eu gosto de conversar com esse universo. Enquanto tem gente que corre deles, eu quero abraçá-los, porque é uma potência o que tem ali. Especialmente para que a gente também os guie de uma forma muito responsável, sabe? Dizendo que, inspirando a terem essa visão de mundo, por exemplo, como essa que a Carol trouxe. Será que eu preciso me formatar dentro de algo que não cabe em mim? Olha só, eu não falei que eu não estou cabendo naquele espaço. É que aquilo não está se moldando ao meu, então eu estou me priorizando. Eu tenho uma visão de... tenho os meus talentos, os meus dons, até onde eu conheço, porque a vida é uma eterna escola, e todos os dias você aprende, você vai identificando coisas novas. Mas ao ter essa visão que a Valentina trouxe, né, de eu quero propriedade intelectual, porque eu estou enxergando esse mundo de oportunidades, e a Carol trouxe... eu quero um negócio meu porque eu tenho um pensamento crítico e eu não estou achando esse lugar nos espaços dos ambientes das empresas hoje. Porque, olha uma frase que ela traz, né? Os talentos também são limitados, muito limitados dentro das empresas. Ainda são, né, Carol? Mas eu acho que a gente vai mudando isso aos poucos. Então, o que a gente está refletindo aqui? Já vou passar a ponte para o Fábio. A gente olha, a Carol traz uma reflexão sobre olhar o mundo do trabalho com um olhar de oportunidade, mas não daquilo que vai fazer com que ela amanheça e anoiteça fazendo algo que ela se sinta até com peso de obrigação. Mas ela quer ter um sentimento de propósito, entrega, valor real, né, Carol? Do que eu já interagi com a Carol, do que eu conheço ela, do que eu conheço a Mônica. E eu hoje, aos 57, Carol, eu fiz uma transição do mundo tech para o mundo people, né? Que eu digo, porque eu percebi isso, sabe? Já faz uns 6 anos que eu venho navegando nessa estrada nova. Foi muito, muito perto do quando a gente se conheceu, Sim, faz uns 5 anos que a gente se sim, conhece, sim. né, Valentina? Porque eu enxergo que o humano, ele tem muito para doar para o mundo, mas ele não precisa trabalhar em formatos que são formatos que hoje, dos meus estudos aqui, com muita responsabilidade do trabalho, prendem, limitam, adoecem. A gente precisa
que o trabalho se transforme para ser algo que te realize. É ok que tenham as regras, as normas, né, Fábio, as políticas, os processos, mas a gente precisa priorizar a humanidade que está ali. E olha que vem assunto aí bem importante em relação à transformação de meus humano. contrapontos. Traz o seu contraponto. Queria te fazer uma provocação. Faça. Porque eu acho que seria legal pensar, colocar essa tua frase da transição de carreira num outro lugar. Diga. Abertura total. Eu não acho que... Talvez eu acho que isso complemente, né? O humano, ele complementa a tecnologia. Né? Eu acho que a gente está num momento que a gente não pode esquecer isso. Não podem ser coisas separadas. Perfeito. Está num momento em que a gente precisa reforçar que elas são complementares. Então, eu acho que você fez uma evolução na tua carreira. Eu evoluí e é exatamente como eu me posiciono. Você foi perfeita. Eu virei a minha carreira para desenvolver o humano a partir de uma tecnologia que eu entendo, ela é amplificadora dos talentos humanos. Com certeza. É para isso que ela serve. E Ana, assim, eu te conheci, acho que há O Fábio 14 conheceu anos, meu outro lado. 14 anos atrás, então, eu ia comentar o seguinte, eu acho que não foi uma disrupção, foi uma transição e talvez até muito natural. Porque eu lembro que você já estava no mundo de tecnologia, eu acho que inclusive você era engenheira lá na TES, você contou, então você era bem técnica, e quando eu te conheci, você já era gestora e você já estava numa parte ali mais de olhar para o negócio da empresa, criar relações dentro da empresa, ainda corporativas, mas ali você já tinha uma preocupação com pessoas, com relacionamentos, com como conseguir fazer as pessoas crescerem juntas. Então, assim, eu acho que foi sendo uma transição. Eu gosto não da foi tua uma leitura. Eu gosto então, da acho tua que a visão de leitura. complemento da Carol perfeito. Muito interessante. É perfeito. E a provocação que eu estou aceitando totalmente, a sua e a visão do Fábio, ela me leva a enxergar esses presentes, né? O cenário atual, Carol, Valentina e Fábio, exatamente dessa forma. Será que a gente está dando espaço para a criatividade, para o talento humano, o quanto ele pode ser expandido nos lugares onde seja uma academia, uma universidade, seja um ambiente corporativo, seja um ambiente empreendedor, mas onde o talento humano e a intenção humana e o propósito humano podem virar valor real em criar soluções para os desafios que a gente tem hoje. É esse o gancho que eu vou começar a passar para o Fábio aqui, porque nesse bloco a gente está falando da jornada, né, Carol? Então, a Carol traz muito um olhar sobre consciência nos passos que ela está dando. Eu vou ousar fazer um contraponto para você também, que é o seguinte, e aí vê se você concorda, e Fábio e Valentina também. Do meu estudo em carreiras, desenhos de carreiras, eu venho percebendo estágios muito claros das carreiras lineares, que são aquelas que você constrói um crescimento linear dentro, por exemplo, de um mundo CLT, né? Um mundo que você está dentro de uma empresa. Poderíamos até dizer que seria um estágio hoje onde a Valentina está, né? Um estágio inicial. Pode até ser que, nesse momento, o tipo de carreira linear é o mais recomendável e indicado. Por quê? Porque as empresas são verdadeiras escolas. Nossa. Então, aqui, ela estaria navegando num mundo mais linear, né? Num perfil de carreira mais linear. A gente fala de carreiras em especialista. Você tem muito domínio em cima daquele assunto e você é uma referência naquele assunto. Então, essa é um tipo de carreira onde você é especialista. Muitos especialistas adotam, antigamente se chamava até em carreiras em Y, não querem uma visão de liderança de pessoas, querem uma visão de liderança de projetos e atividades, né? Então, o especialista, ele está vivo aí, esse tipo de carreira. Todos nós somos especialistas aqui, se a gente for pensar bem, nas nossas áreas. O terceiro tipo, que é um tipo de carreira transitório, ele pode estar entre um desses estágios, o linear,
um especialista, um transitório, um espiral, que é o quarto tipo de carreira, que é onde eu me vejo. Então, transitório, algo de transição mesmo. Eu estou aqui experimentando isso aqui, ou então eu peguei esse trabalho porque eu estava precisando ali do dinheiro, né? Enquanto eu estou aqui me organizando para fazer um plano de seguir em frente no meu objetivo e no meu sonho. A carreira espiral é quando você soma tudo que você fez a vida toda, né? E cria coisas novas a partir dela. Essa sou eu. Amo. Então, o contraponto que eu faço para Carol é o seguinte. Carol, fica à vontade para discordar, tá? Não necessariamente a visão empreendedora que você assume hoje, a carreira empreendedora que você assume hoje, é a carreira que você vai levar para daqui a longo prazo. Você pode, daqui a 1, 2, 3 anos, 5, 10, fazer uma virada e dizer assim, não. Agora, eu acho que é o momento de eu assumir uma diretoria de RH numa empresa onde eu vá, que me chamou, me convidou, me reconheceu, sou referência no meu trabalho, onde eu vá fazer uma transformação cultural necessária para adaptar melhor o mundo do tech com o people. Tô certa? Será? Não é algo cristalizado. É essa a minha pergunta, não, entende, Carol? Eu não acho que é cristalizado também, não. Eu até já tive vontade de voltar para o corporativo. Olha só. Eu acho que tem uma coisa na carreira de consultora, né, que você não vê nas pessoas o impacto do teu trabalho. Cara, exatamente o que eu senti. Eu não trabalhei com consultoria de pessoas, mas foi o que me fez depois de 7 anos querer sair da carreira de consultor. Porque assim, é bem legal, você conhece um monte de realidades, né? Você discute com um monte de gente, mas ok, vai de um projeto para o outro, né? Você não vê o impacto daquilo. Você não vê a transformação do que você botou, né? Então, eu sinto um pouco de falta disso às vezes, de ver a mudança que eu provoquei ali, como que aquilo foi aceito, como que aquilo realmente foi feito na prática, se as pessoas realmente gostaram. Bacana. A gente tem alguns pontos de contato, né? Às vezes a gente volta, faz uma evolução daquele trabalho, mas a gente não acompanha aquilo no dia a dia. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Mas eu sinto uma resistência do mercado também. Entendi, entendo. De uma pessoa que está afastada do mundo corporativo há muitos anos. Entendo. E tem uma rigidez do que é pedido dentro das empresas. Então, apesar é uma grande de eu ter pena. acompanhado, É uma grande pena, né? Apesar de eu ter acompanhado e auxiliado em várias implementações, eu nunca implementei nada sozinha do início ao fim. E isso é uma coisa que me trava muito em voltar para as empresas. Eles querem essa experiência da mão na massa, que como consultora eu nunca tive. Entendo. Então, por mim, não está cristalizado. Não sei se é algo que vai mudar de realidade nas empresas no futuro. Esse é o gancho para mim, que eu quero deixar aqui para o mercado. A pergunta e a ideia e a provocação, entende? Cresce no mundo... Já vou mudar para você, Fábio. Cresce no mundo o profissional, a contratação as a service, sob demanda. Sim. Eu quero um pedaço do tempo da Valentina para que ela desenvolva um projeto com início, meio e fim na minha empresa. Eu contrato um determinado tempo da Valentina e isso já é uma contratação sob demanda, temporária. Então, Carol, eu estou fazendo exatamente esse olhar, porque é para você, é para mim, é um dia lá no futuro, não hoje, né? Que hoje o Fábio está numa estrutura de dedicação integral, Valentina também. Mas, por exemplo, você e eu, a pergunta que a gente faz aqui para o mercado, no presente, é a seguinte: que tipo de domínio, experiência, nós, você, eu, você na sua consultoria, eu na minha, temos que a gente poderia ajudar o mercado com uma entrega de alto valor. É para refletir. Essa pergunta não é para a gente, é para o mercado, porque nós já sabemos a resposta. Né, Carol? Então, obrigada pela sua resposta, porque eu vejo assim... Eu mesma hoje estou num cenário que eu estou adorando estudar, pesquisar, aprofundar, fazer isso aqui. É um mix de coisas. Eu procuro um nome e não existe um nome.
Então, eu me coloquei lá como conectora de pessoas, ecossistemas e futuros melhores, porque eu amo de verdade essa frase, né? E aí eu volto para o Fábio agora, para integrar o seguinte. Quando eu conheci o Fábio, nós estávamos numa estrutura de trabalho, onde ele mesmo falou aqui, eu exercia um papel de liderança, né? E fico feliz de ter esse feedback do Fábio, porque ele já trouxe um olhar de... A Ana já estava realmente integrando o foco do negócio, dos resultados, mas puxando um desenvolvimento de pessoas. E já faz bastante tempo, né, Fábio, que a gente interagiu. A pergunta é essa, porque hoje o líder é o Fábio. Esse é o meu gancho para você. Bolinha redonda para você, hein, Fábio? A pergunta, Fábio, no papel da liderança, quando ela é sobre o Fábio Pessoa e quando ela deixa de ser sobre o Fábio Pessoa e é sobre o outro. Queria te ouvir sobre isso. Eu acho que a liderança, você sempre parte da premissa que é muito sobre o outro, né? Porque você tem que desenvolver as pessoas e conectar com a estratégia ali da companhia, né? E isso, de certa forma, também tem a ver com você, porque você fazendo um bom trabalho ou se destacando nisso, você é reconhecido também. Quase sempre. Mas, assim, eu acho que tiveram alguns pontos da minha carreira que eu saí, né, da TIM exatamente para assumir um cargo de coordenação lá na Claro, e eu não tinha experiência nenhuma, então tive muita ajuda lá do meu gestor na época, e eu acho que um ponto ali que foi um primeiro ponto de entendimento meu, foi quando eu parei de querer ser técnico na liderança, não técnico de telecom, mas assim, desenhar processos, fazer as pessoas trabalharem de uma certa forma, e eu passei a explorar mais feedback, conversa, criação conjunta, né? Então, esse foi um primeiro momento para mim, e eu acho que um segundo momento foi... Eu não lembro exatamente quando foi, mas quando eu entendi o seguinte, olha, eu preciso que as pessoas apareçam muito mais que eu, né? Então, assim, que elas tenham liberdade de criar, que elas coloquem fiquem de frente, né? Então, também foi um outro entendimento que parece fácil falar, mas às vezes no dia a dia é difícil, porque você fica preocupado, né? Ainda mais quando você trabalha com consultoria e tudo, você tem um cliente, então nem sempre você pode dar tanta liberdade para a pessoa aparecer. É um cenário que aceita pouco erro, né? Você pode, quando você tem ali uma empresa que ela entrega um produto, de repente ali nas áreas de apoio você consegue ser um pouco mais aberto a erros, mas quando você é uma consultoria que vende algo para um cliente final, isso fica mais difícil. Então, mas a gente consegue navegar nisso também, né? Então, eu acho que no dia a dia é um pouco mais difícil essa fala, e teve um período que eu consegui começar dessa forma. Então, acho que foram os dois grandes momentos que eu diria que, não, realmente é sobre pessoas, e embora eu mentalmente pense isso, eu não estava executando dessa forma. Muito bom. E aí vem uma pergunta muito boa, hein, Fábio, nessa linha de raciocínio que você traz, porque eu realmente estou ouvindo a liderança, né? Uma liderança desse tempo, tá? Eu tô traduzindo você num líder desse nosso tempo, um tempo em que a gente tem automação, a gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia entrando pelos poros, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: como é a visão do líder, Fábio, em relação ao equilíbrio sobre o comportamento humano nesse ambiente profissional com a tecnologia? Como é que você enxerga isso hoje? Vou dar um exemplo prático. Tem uma demanda chegando para a equipe e você está ali conduzindo, né, liderando a forma de introduzir aquela demanda para o grupo, né, para a equipe. E aí você olha a equipe, 1, 2, 3, 10 profissionais, pessoas, e você conhece os perfis de cada um. A demanda tem uma característica extremamente peculiar, urgente sempre, a gente sabe que são sempre urgentes, né? Mas ela é peculiar, ela requer um tipo de análise mais sofisticada. E aí você olha para o João e para a Maria, para o José, enfim, e você sabe que um deles
é o perfil mais indicado para conduzir aquela demanda na equipe. Eu queria entender um pouco do teu processo mental de fazer essa escolha, esse direcionamento de uma demanda para uma das pessoas da equipe, baseando-se no perfil, né, aí nos saberes, nas competências, mas também nos comportamentos delas. E com todo um poderio tecnológico que pode auxiliá-las na execução da demanda, entendeu? Faz sentido essa pergunta no teu mundo? Faz. Eu acho assim, principalmente a parte de tecnologia, eu vou citar algo que está até acontecendo com a gente hoje, lá na minha empresa. Então, a empresa tem investido muito em IA e a gente tem tido acesso a diversas ferramentas, né? Mas não é o líder, ou não vem uma diretriz, pelo menos até agora, de usa esta ferramenta. Então, eu acho que assim, o papel da empresa e da liderança é abrir o caminho para as pessoas explorarem, aprenderem, e aí você precisa que as pessoas elas tragam as soluções, né? E por outro lado, a gente precisa também que a equipe entenda isso, né? Que elas vão ter que trazer a solução, que aí já é um problema, assim, já é um ponto de... você falou competência pessoal, esqueci a palavra que você usou. Competências e... Isso. Que é também, às vezes, um gap que se enfrenta muito no mercado. Sim. Então, eu acho isso. Acho que o papel da liderança e da empresa não é dizer usa a tecnologia tal ou tal. É você conseguir abrir caminhos e as pessoas com aquele ferramental trazerem a melhor solução. Mas um deles tem um skill que é mais, digamos assim, aprofundado naquele assunto da demanda, digamos assim, que eu falei que era uma demanda peculiar. Uhum. Você considera fazer essa pessoa como uma, digamos, líder daquela demanda frente à equipe, ou você naturalmente traz a demanda para toda a equipe e ali o que sair do grupo, do pensamento coletivo, vai ser ali a melhor forma de conduzir a demanda? Fazendo um exercício prático aqui. Eu acho que assim, é usar aquela velha ferramenta de urgência e impacto. Né? Então, assim, se é algo muito urgente com impacto alto, então provavelmente eu vou falar até diretamente com essa pessoa. Se for algo que eu acho que serve até para as outras, para o restante da equipe se desenvolver naquilo, eu acho que a vontade e o interesse, às vezes, é até maior do que a competência que a pessoa tem. Então, essa pessoa, de repente, pode ser um mentor ali. Perfeito. E quem se manifestar que tem interesse de... Vem junto colaborar. Exatamente. Fica até como líder, mas tem ali um mentor para tirar as dúvidas. Então, você conversa com o José, que conhece bem dessas ferramentas e cria. Então, eu acho que tem esses dois momentos, né? Às vezes, você vai ter que ser um pouquinho mais diretivo e, às vezes, você pode deixar a demanda fluir na equipe. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu trouxe um trechinho, eu vou colocar um trechinho aqui para os três, tá? Os comentários são livres, tá? Não estava no roteiro. O que aconteceu, né? Eu estou ali de olho na curadoria online. Um e-mail de Brian Armstrong, ele é CEO da Coinbase, uma empresa desse mercado de cripto, né? Então, ele publicou um e-mail que ele enviou para 700 profissionais dentro da empresa, comunicando a difícil decisão de demiti-los, né? E um trecho, assim, esse e-mail gerou uma repercussão em aumento das ações da Coinbase nas bolsas, né, onde ela está presente. E um trecho me chamou a atenção que eu queria deixar aqui para a gente fazer uma reflexão. Esse e-mail aqui, ele só já é um material de análise, Carol. Eu quero fazer uma análise estruturada porque eu percebo muitas mudanças nesse e-mail. Eu vou lendo e vejo mudanças de comportamento, sabe? E de status quo também. Tem coisas mudando já e aqui, no e-mail dele, a gente vê muito claras, né? Então, eu trago para vocês aqui para a gente fazer uma rápida reflexão, né? Vamos experimentar times de uma pessoa em que um único profissional, apoiado por agentes de IA, realiza o que antes exigia um engenheiro, um designer e um product manager, trabalhando simultaneamente. Isso não é teoria.
alguns dos nossos times já fazem isso. Eu trouxe só esse trechinho, acho que vale a pena, o e-mail está publicado na internet, né? Vale a pena a gente fazer uma reflexão, e eu vou começar pelo Fábio aqui, desse mundo tech, mas é como foi dito aqui, contraponto que a Carol trouxe, não é só sobre tech, isso afeta o universo do trabalho. É muito interessante como ele posiciona um profissional vai passar a fazer um trabalho novo, um conjunto de atividades que antes era feito por 3 especialistas, profissionais de alto nível, engenheiro, designer e product manager, com o auxílio de uma ferramenta de IA. Eu queria ouvir vocês nessa nova perspectiva. Quando eu idealizei esse capítulo, esse episódio aqui, eu pensei exatamente em vocês, uma nova geração dona de si, autônomos, né, navegando nas suas próprias escolhas e caminhos, enfrentando um mundo em absoluta transformação veloz, e são transformações estruturais. Quando eu pensei esse episódio, eu pensei exatamente nessa linha de base. Esse é um e-mail que aconteceu há 2 dias atrás, bem fresquinho, não pude deixar de trazê-lo. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, como que vocês veem esse modelo? Fábio está numa liderança técnica dentro de uma empresa global, né? Empresa de presença global. Carol está no mundo empreendedor, navegando em empresas nacionais e de presença global também, com consultoria. E Valentina atuando, né, na área de propriedade intelectual, no escritório também, que provavelmente deve ter clientes grandes, de contas grandes, globais e nacionais, enfim. Como vocês percebem esse movimento? Como é que vocês enxergam esse futuro? Que tipo de insight ou preocupação, gente, porque nós somos humanos também, isso aqui traz? Um profissional assume o papel de 3 profissionais de alto nível, né? Daqui para frente, com o apoio de um poderio tecnológico de inteligência artificial. Começamos por você, Fábio? Pode ser. Talvez eu tenha a visão menos sexy aqui da mesa, porque eu sou bastante pragmático, tá? Então, para mim, não vou responder a sua pergunta, assim, com uma visão de futuro, mas eu vou trazer alguns elementos que eu observo. O lema lá da nossa empresa, que eu acho bem interessante, é humanos e agentes trabalhando juntos para melhorar a experiência do cliente. Ótimo. Então, do que eu já li, do que eu discuto, eu vejo 3 principais vertentes para esse futuro com IA. Tem a vertente que entende que ela é só mais uma ferramenta, como foi a internet, como foi o computador, né? Tem uma vertente que entende que as pessoas vão ter que se tornar mais empreendedoras, então você não vai ter mais grandes corporações com tantos funcionários, você vai ter vários pequenos empreendedores construindo soluções e estando o mercado sendo um grande marketplace, e você tem aquela visão que o agente vai entrar e vai substituir as pessoas vão ficar sem emprego, e a gente começa naquelas discussões de renda básica, universal. Enfim. Então, eu vejo esses 3 futuros, né? Eu, particularmente, hoje, talvez seja meu pragmatismo, acredito na visão de ferramenta. E eu li um texto que eu achei bem assertivo nessa parte, que essa migração da mão de obra para outros tipos de trabalho, né? Então, pegando esse seu exemplo, você tem ali um profissional que ele entende o que precisa ser construído, né? Então, ele tem a visão que o negócio precisa dessa entrega, e ao invés dele ser, de repente, um PM que ia ter que orquestrar o desenvolvedor, orquestrar o UX, orquestrar de teste, ele vai ter ferramentas que vão fazer isso, ele vai orquestrar agentes. E aí você vai ter o profissional que melhora o prompt do agente, você vai ter o profissional que cuida dos servidores, você vai ter um profissional que, de repente, faz outra coisa no negócio, que vai aumentar o valor ali. Então, eu acredito bastante nesse mundo
talvez devido ao meu pragmatismo. Mas isso não é uma virada, uma transição simples. Não é que eu, Fábio, fazia isso e vou passar a fazer aquilo. Vai ter um período de distúrbio, né? Isso eu li num artigo e eu acho que faz bastante sentido. Então, assim, você vai ter uma massa sendo desligada, sendo recapacitada, trabalhando de outras formas. Umas vão abrir negócios, outras vão resolver se aposentar, outras vão, não sei, ser sustentadas por outros vão trabalhar com outra coisa totalmente diferente, vão trabalhar com arte, de repente. E o mercado vai se adaptando ao longo do tempo. Então, você vai ter esse período de transição que não vai ser... que não seria simples, né? Você vai ter uma massa de desemprego por um tempo e recolocação. Então, assim, eu acredito que esses são os 3 principais cenários em discussão e esse último é o que eu mais acredito. Eu gosto do seu pragmatismo, Fábio. Eu gosto verdadeiramente, porque você não descartou que será um período com impacto. Você não descarta isso. Teremos um período de transição difícil. Eu gosto da sua palavra simples. Você adorei. É difícil, é um período difícil porque eu estou acompanhando os movimentos de demissões, né, para as empresas que tornam esses números públicos. Eles não são simples, eles são grandiosos, eles são volumosos, esses números. E esse período, ele é um período que me preocupa. Por quê, Fábio? Porque pessoas capacitadas, treinadas, especializadas, vão perder, sim, temporariamente, o seu, como é que se diz? A sua fonte, o seu recurso financeiro, por conta de uma transformação nesse ambiente. Aí eu gosto do seu pragmatismo também quando você diz vai haver uma acomodação. A gente, de todos os estudos que você está fazendo, eu estou fazendo, Carol na frente dela, a Valentina na frente dela, a gente ainda não tem visibilidade de quanto tempo levará essa adaptação. Mas me preocupa o movimento do desemprego no curto prazo. Isso é algo que me preocupa nos estudos e nas minhas iniciativas, né? Isso aqui é uma iniciativa em que a gente traz conversas aqui muito reais, para que as pessoas também elas olhem para o próprio universo delas e possam se antecipar. Já já vamos falar de Futuros, que é um bloco lindo, e aí ele é sexy, e ele é cheio de esperança, para que as pessoas possam se preparar, escolhendo das visões que vocês estão trazendo aqui, que são visões muito bacanas, muito potentes. Podemos ouvir a Carol? Vamos nos pontos, nos contrapontos, Carol, desse movimento feito por esse CEO, que não é um movimento isolado, Carol. Cada vez mais ele vem sendo mais comum, né? E mais constante. E os números são grandes, e infelizmente, são bastante eu acho pessoas. Que eu também não vou ser sexy, então. Apesar de usar muito a inteligência artificial, de pesquisar, de gostar de estudar sobre, de ser um pouco entusiasta do assunto. Bacana. Que eu acho que combina com tudo que eu vivi, né? Minha geração acompanhou todas as mudanças tecnológicas, né? Eu vi a mudança Carol. da máquina de escrever para o computador. Verdade. Assim, eu gosto de acompanhar o que está vindo de novo. Eu tenho esse hábito. Mas isso não quer dizer que tudo que está vindo só tem coisas positivas, né? Eu acho que tem os dois lados e a gente vai ter que saber dosar. Então, eu acho que existe essa grande preocupação com o desemprego, mas para mim também existe uma grande preocupação que eu acho que as empresas não estão olhando, que é para as próprias empresas. Porque você perde esses profissionais que hoje são especialistas, eles podem ter uma transição de carreira, eles podem só ficar estagnados, você perde essas pessoas, elas param de se desenvolver de alguma maneira. Você também não tem novas pessoas entrando, né? Vários trabalhos de entrada, vários empregos de entrada de base estão sendo substituídos. Perfeito, Carol, excelente análise. Daqui a pouco, quando você precisar das pessoas do meio, você não tem esses profissionais no mercado. Sim. Eles nunca entraram, eles nunca foram desenvolvidos. Observação na sua fala. Num trecho do e-mail, ele diz que a função de gerente de pessoas por apenas líderes
por serem apenas líderes de pessoas, acaba. Sim. Ele comunica que os líderes passarão a sim serem líderes de pessoas, como se propõe, né? Mas eles serão pessoas que farão parte da Fazem parte execução. da execução. Isso. Ele chama mão na massa, né? E isso que você falou é perfeito, porque está acontecendo agora. Uma camada inteira de base, atividade de base, uma camada inteira de tomada de decisão. Entenda-se também a média gerência, a gerência que... Olha que coisa, que provocação interessante, que observação interessante. A média gerência é considerada pelo mercado atual, Brasil, mundo, como uma liderança tática, que executa também. Sim. Mas olha que interessante a mudança. Por isso que eu quero estudar com muito carinho esse e-mail dele. Tem muitas mensagens interessantes nele, sabe? E conectou com a tua fala. Por isso eu fiz a parte. Eu acho que tem aí, esse e-mail traz um negócio que talvez ainda, né? Assim, você acaba também com a liderança de pessoas um pouco. Eles estão liderando as máquinas. A humanização nesse processo, Carol? É isso? Essa a tua lente? Eu acho que tem um perigo muito grande com essa entrada massiva da inteligência artificial no dia a dia do trabalho para fazer tudo, que as pessoas deixam de ser... Atrofia. Elas... Não só isso também é um grande problema. Mas elas deixam de ser o profissional que elas formaram para ser. Elas passam a ser operadoras de inteligência artificial. E você tem que saber mandar a inteligência artificial fazer. E você perde um pouco a tua especialidade. Então, se você tem uma pessoa ocupando o lugar de 3 com cargos completamente diferentes, ela não precisa saber nada sobre o que ela está fazendo. Ela só precisa boa reflexão. Saber mandar na inteligência artificial, saber fazer um bom prompt, né? E aí a grande aposta da profissão do futuro, que era engenheiro de prompt, vai todo mundo virar engenheiro de prompt. Ela deixa de ser a grande aposta, né? Porque vai ser uma... Eu quero ser engenheira de gente, mas o de prompt hoje está no top, está no hype. Quero falar de desenvolvimento de pessoas, meu Deus. Em vez de ser uma skill que todo mundo deveria ter, passa a ser a atuação principal de todo mundo. Gosto da sua reflexão, Carol. Potente a sua reflexão. Muito boa, muito boa. Todo mundo vira engenheiro de prompt, né? E eu acho que essa visão do FA, né, de que a IA é uma ferramenta, ela tem que ser levada muito a sério. Sim. Ela é uma ferramenta, como todas as outras que a gente viu chegando, que trouxeram transformação também, né? Acabou com alguns cargos e criou outros. Mas eu acho que tem um perigo muito grande para o futuro do trabalho. A IA não está sendo usada como uma ferramenta, ela está sendo usada como um substituto das pessoas. Muito porque bom. Ela trabalha com predição, ela não é criadora. Ela é baseada no passado. Como é que a gente cria o futuro olhando o que dava certo no passado? Com modelos que já não cabem mais, inclusive. A IA provocou uma revolução que ela não consegue acompanhar, ela não consegue dizer como a gente vai lidar com isso. E ela está sendo colocada nesse lugar de pensar as novas estratégias, de pensar os novos produtos. Só que ela pensa com base no antigo, né? E você tira o humano, que é especialista em várias frentes, que poderiam ter visões que vão funcionar realmente no futuro, para botar isso na mão de uma ferramenta que está olhando para o passado. Eu vou pegar o teu gancho e passar para a Valentina, também uma bolinha redonda aqui, não sei se a resposta dela vai ser sexy. Pretendo. Que é o seguinte, olha o que a Carol traz, né? Tão bacana o que a Carol traz. Se todos seremos engenheiros de prompt daqui para frente, as especificidades, as verticais, as áreas de domínio começam a entrar em xeque dentro das empresas, né? Eu estudei uma vida para me tornar uma engenheira, um designer, mas, espera aí, um profissional só numa empresa vai fazer tudo isso com o auxílio de uma ferramenta agêntica e produzir muito mais e gerar as riquezas que as empresas e o mundo corporativo esperam e tal. Então, eu conecto isso, Valentina, com o mundo da produção
autoral de tudo isso que vai nascer do uso dessas ferramentas, né? Que a inteligência artificial também vem facilitando muito, e aí não podemos nunca desmerecer o lado bom, né? Tudo na vida, né? Balancear o lado positivo, os prós e cons, e a inteligência artificial vem facilitando muito a escrita, por exemplo, né? A escrita, a criação de livros, a criação de novas literaturas, o compartilhamento do saber, para quem quer compartilhar saber, enfim. Isso conecta com uma propriedade intelectual para dentro desse mundo aqui que está em franca ebulição. Sim. É essa a pergunta que eu faço para advogada, né? Valentina. Bom, como é que você vê isso, Valentina? Essa transformação acontecendo aqui e agora? Né? E que acaba impactando o seu mundo, né? As suas escolhas profissionais aí. Bom, o que eu acho da inteligência artificial, ela não vai substituir a criatividade humana. Isso não tem como, não existe. Tem um refino, você pode refiná-la, mas ela não vai substituir. Eu acho que tem que ter uma corrida, sim, dentro do direito para tentar regulamentar ao máximo. Perfeito. A grande questão é que ela está constantemente evoluindo. A cada hora você gera outra inteligência, gera outro aplicativo, gera outro prompt. Então, tem que ter essa flexibilidade do direito. Mas eu posso falar sobre a inteligência artificial como ela é utilizada no dia a dia de um advogado. Que eu também não vejo sendo substituído pela essa inteligência artificial. Perfeito. Esse tipo de cenário de demissão em massa que você trouxe, eu não vejo acontecendo com advogados, com escritórios. Entendo. O que pode acontecer, que eu vejo muito, e trazendo a visão não sexy do Fábio, que é ser utilizada como ferramenta, e no direito como geração de empreendedores. Olha, que bacana. Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue sair da faculdade e criar seu próprio escritório. Você não precisa mais daquele modelão que você tinha antigamente, que você tinha que ter uma sala, você tinha que ter uma secretária, você tinha que ter estagiários, etc. Não, você consegue fazer seu financeiro, seu operacional, follow-up de clientes e tudo dentro da inteligência artificial. Então, o custo é muito menor e você consegue ter essa criação de escritórios e tudo mais. Agora, a inteligência artificial não substitui o advogado. Perfeito. Eu já tive diversas experiências em que um engenheiro do escritório trouxe uma petição e aí ele mostrou várias jurisprudências, como já aconteceu nos Estados Unidos, e essas jurisprudências, já que são orientadas, não existem. Então, eu tive que fazer um mapeamento, uma equivalência com jurisprudências que existem com as jurisprudências que a inteligência artificial criou. Ela pode te dar um balizamento jurídico, tal, dependendo de como você modela o seu prompt, mas ela não substitui advogado. Ela não substitui. Porque você tem que ter um refino e você tem que ter o que eu entendo hoje em dia que é essencial, que é a advocacia preventiva. Perfeito. A inteligência artificial não faz isso. Eu gosto disso. Porque no centro da inteligência artificial, linguagem de máquina, está a construção pelo próprio humano que está desenhando, que está alimentando, que está educando, que está nutrindo, que está gerando esses prompts, e como ela aprende, como ela interage, e como ela percebe, inclusive, os vieses. Uhum. Né? Eu uso as minhas IAs, mas eu digo, nos prompts, né? Tenho cuidado de tirar completamente qualquer criação fantasiosa, porque isso é um perigo. Porque nós temos também, somos humanos. Vieses estão dentro da consciência humana, enfim. E aí, é muito bacana ouvir você, Valentina, falar que não há a menor possibilidade de uma IA substituir um advogado, porque, e nem um engenheiro, e nem um médico, e nem um professor, ela vai potencializar o que esse profissional ou essa profissional vão entregar. Né? Eu gosto da profundidade, eu gosto da estrutura, eu gosto da pesquisa, eu gosto das camadas que a IA permite. Isso amplia a gente. É assim que eu também vejo, concordo super com o seu ponto. Então, daqui para frente, concordo, Fábio, é uma ferramenta, sem dúvida que é uma ferramenta, sem dúvida, mas ela é uma ferramenta muito sensível ao que você conversa com ela, ao que você pede para ela fazer, né? Então, ela vai aprender de você. E aí eu vou gerar só um pequeno
insight que o Yuval Harari passou aqui pelo Rio. Eu fui ver uma palestra dele aqui no Rio e ele deixou de reflexão. O que você ensinar para ela, ela aprende, inclusive práticas e vieses predatórios. Com certeza. Se você ensinar, ela vai aprender a ser também uma liderança tóxica, a ser uma pessoa que está reproduzindo uma visão ruim. Então, o que a gente pedir e moldar, ela vai absorver e aprender de você e expandir, porque essa é uma das grandes potências da linguagem Ela é de máquina. naturalmente tóxica, né? Com a positividade tóxica dela. Que eu acho que a gente vê uma coisa muito engraçada hoje, que as pessoas não têm mais noção que as ideias delas não são boas, porque a inteligência artificial diz que tudo é ótimo, né? Então você joga lá Isso é e um ela cuidado. fala, Isso é um e a ideia é cuidado. excelente, e é a pior ideia que já existiu. Isso é um cuidado, é um cuidado. A gente precisa muito. Isso merece um capítulo inteiro aqui. Então, eu quero, assim, me dirigir para o último bloco, tá? Eu vou me dirigir aqui para o último bloco para a gente fazer um fechamento, porque essa conversa rende muito, gente. Vários Com certeza. episódios, tá? Vamos para o próximo bloco. Voltamos aqui com o último bloco desse encontro de potências, um encontro que dá, gente, muitos episódios. Só de insights que saíram daqui, os caderninhos estão cheios de notas, dariam vários episódios. E quem sabe a gente não volta aqui, fica aqui já o convite, eu sempre gosto de deixar aberto o convite. E eu vou fazer a seguinte pergunta aqui para eles, né? Qual é a visão de futuro de vocês? Como que vocês enxergam os próximos passos de vocês, como é que vocês até se veem nesse futuro, a partir dessas transformações que a gente falou até aqui. Eu queria começar pelo Fábio. Vamos lá, Fábio? Vamos. Eu até gostaria de dar um passo atrás lá no bloco 1, né? Que no último bloco a gente falou muito de IA, mas eu entendo que tem várias competências humanas que as pessoas já podem melhorar hoje, que nós todos podemos melhorar hoje ainda. Skilling importa, né, Fábio? Exatamente. E eu acho que a gente falou muito de IA, e assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente consegue controlar hoje. Então, ficar pensando, claro que é importante entender cenários, ler o mercado, isso eu acho que independente de ser IA ou não, é importante a gente ler o mercado, entender qual é a nossa intenção de próximo passo e a gente focar no que a gente consegue controlar, porque, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, a gente não consegue saber. E eu acho que algumas competências pessoais que vão estar continuando existindo de você ser intencional com as coisas que você quer fazer, você ter a leitura do ambiente, ter a leitura do mercado, do como você pode contribuir com aquilo, ter uma visão empreendedora, mesmo que você seja CLT, assim, como que eu posso melhorar Perfeito. a empresa que eu tô, que novas soluções eu posso trazer, né? A gente comentou disso, de a equipe trazendo a solução e a empresa sendo um habilitador. Então, não esperar, eu acho que esse foi uma transformação muito grande do mercado de quando eu comecei para agora. Não espera alguém dizer, ou o seu chefe pedir. Ou, e dar uma orientação, uma diretriz. Corre atrás disso, Proponha. pede seu feedback, proponha. Isso. Tem um livro que eu acho que consolida muito isso, que eu gosto bastante, que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira. Bacana. Tem um nome forte, mas assim, ele traz um conjunto de melhores práticas de um profissional que trabalhou com liderança no Google, enfim. Eu gosto bastante desse livro e acho que ali traz muito das competências pessoais que são exigidas hoje e vão continuar sendo exigidas para frente. E eu, assim, pretendo continuar navegando nesse mercado, tô bastante feliz onde eu tô hoje, acho que foi um passo bem intencional e continuar evoluindo e crescendo. Excelente. Eu gosto dessa fala, evoluir e crescer, Fábio, maravilhoso. Carol? Bom, eu concordo aqui, vou endossar essa visão do Fábio, né? Acho que a gente tem que ser mesmo egoísta com a nossa carreira. Bacana. Eu sou... Bacana. Eu sou a favor disso, eu acho que a gente tem que fazer a nossa carreira trabalhar pra gente, né? Mas eu acho que o que a gente precisa olhar além disso também, né? Do nosso propósito, de como isso tudo conversa, é a gente realmente conseguir
deixar os nossos talentos aflorarem, né? O nosso lado humano, que é o que vai fazer diferença no futuro. Sem dúvida. Então, a gente precisa muito trabalhar o nosso senso de comunidade, o quanto a gente entende o contexto onde a gente está inserido e a cultura, né? Eu acho que a cultura hoje também é uma das coisas que fazem muita diferença para que a gente consiga realmente navegar nessas mudanças todas com algum porto seguro ali, uma ancoragem, a gente saber como a gente vai navegar, quais são os guias que a gente vai ter. Muito bom, muito bom. Gosto dessa visão de consistência, né? Sem deixar de navegar na leveza, né, Carol? Usar os seus talentos, deixá-los aflorar, mas sabendo e acompanhando os movimentos daquilo que pode te fazer mais feliz, né? Falamos de felicidade hoje, né? Com muita liberdade, mas responsabilidade principalmente. Então, bacana, inspiradora você. Valentina, conta pra gente. E o futuro? Como é que você enxerga esse futuro? Com muita esperança. Lindo. Com muita esperança, e a mensagem para deixar para minha geração, ou para as pessoas que estão começando na faculdade, etc., é foco, estratégia, e dá para conciliar. Dá para você ser humano e ser um excelente profissional. Essas coisas são possíveis, e não só isso. Uma coisa que eu também deixaria muito claro para essas pessoas é o seguinte: a sua carreira começa na faculdade. Ela não começa na hora que você pega o seu diploma ou a carteira da ordem, no meu caso, ela começa na faculdade. A sua maior vantagem competitiva agora é o tempo. Então, você tem que fazer de tudo e mais um pouco para conseguir e dar certo o seu futuro. Então, tenha foco, tenha estratégia, mas também não deixe seu lado humano, porque ele é valioso e ele também é um diferencial dentro do seu trabalho e dentro da sua carreira. Essa é a hora que a gente aplaude, é isso? Muito bom, lindo e inspirador também. Pego a fala da Valentina para falar um exemplo de uma pessoa que ela até conhece. Sim. Recentemente, eu tive um presente, né, de fazer uma assessoria, uma mentoria de carreira de uma pessoa que está entrando no 3º período do curso de Direito, aqui no Rio, né? Querido. E aí, olha que interessante, gente, eu vou deixar aqui já um movimento diferente que esse jovem está comunicando. A demanda dele era a seguinte: eu estou entrando no 3º período de Direito, mas o estágio normalmente acontece a partir do 4º e do 5º. Só que eu quero começar a prática agora. Olhem que interessante. Eu quero começar a aprender as práticas jurídicas o quanto antes. Na fala da Valentina, ela fala exatamente, ela traz também sobre isso. Ela provoca isso, né? Estratégia, foco, aquilo que você quer que seja um futuro, né, bom, um futuro que dá certo. Gostei da fala dela também. No dia do meu aniversário recente, a gente fez um trabalho de mais ou menos 1 mês e meio ali. No dia do meu aniversário, que foi agora em abril, ele me liga dizendo assim: olha o presente de aniversário para você. Eu acabei de assinar o meu contrato com o escritório. Isso é surpresa para você, porque eu não tinha falado para ela também. Ele conseguiu? Conseguiu e entrou num escritório de advocacia para fazer uma antecipação do estágio em relação ao que o mercado pratica. Eu gostaria muito, gente, aqui com o Fábio, com a Carol, com a Valentina, chamar a atenção para esses movimentos dos jovens. O que um jovem ali, com os seus 18, 19 anos, no 3º período de Direito, está dizendo para o mercado, quando ele diz assim: eu estou pronto, eu tenho criatividade para aprender o quanto antes as práticas jurídicas.
E ele está muito interessado, estudando, inclusive, a área de propriedade intelectual. Apresentei os dois, foi uma conversa bem bacana. Sim, claro. Então, eu quero fechar esse encontro com esperança, gente. Com esperança, gosto da sua fala, gosto da sua inspiração, gosto da sua lógica de pensamento que o Fábio traz, uma visão estruturada de uma liderança que não está só focada no universo do resultado a qualquer custo, mas entende o humano e usa as ferramentas tecnológicas para potencializar e amplificar esse humano. É isso aqui que a gente viu hoje. É exatamente isso aqui que a gente traz nesse encerramento do nosso episódio do Ana Conecta Podcast. Então, vem se inspirar com a gente. Vem beber nessas fontes aqui, com muitas ideias, muitos insights, mas principalmente caminhos que estão sendo escolhidos por essa nova geração que não está se preocupando em experimentar. Não está se preocupando em testar aquilo que está fazendo bem para eles, para elas. É a essência do programa que a gente trouxe hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com a gente, tenham apreciado as presenças aqui da Carolina Freitas, minha querida, do Fábio Portela, outro querido parceiro, Valentina Fiat, outra querida. São pessoas que vieram aqui contar para a gente como estão manejando o futuro, mas principalmente o presente do trabalho. Estou muito feliz, agradeço demais esse encontro aqui, foi uma potência, já quero mais. E vou deixar para eles em uma última frase o que fica desse encontro. Vou começar com a Carol. O que fica desse encontro, Carol? Eu acho que eu quero pegar a fala da Valentina e o teu exemplo, porque a gente vê todo mundo falando, né, que essa nova geração tá preguiçosa, não quer trabalhar. Lindo. E eu acho que é o oposto, né? Tem a gente tá mudanças vendo acontecendo. Isso, só que o mercado precisa estar aberto para as novas formas de trabalhar. Eles só não querem Lindo. aquele modelo antigo e a gente precisa conseguir conciliar isso para que a gente realmente tenha a explosão de coisas novas e de entregas e de revolução que a gente precisa. Lindo, 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 potente. Valentina, eu me inspiro aqui com você. Como é o que fica, Valentina, desse encontro? Eu sou muito, assim, que você tem que haver essa simbiose da geração anterior com a nova geração. Não existe essa, como o Fábio falou, comando e controle. Não tem como ser. E o que fica desse encontro é a vontade de conversar mais com o Fábio, conversar mais com a Ana, porque, para mim, minha maior fonte de conhecimento e minha baliza são pessoas mais velhas. Você, minha tia Márcia, minha mãe, todo mundo que são minha baliza de carreira. Legal, legal. Então, assim, o que fica desse encontro, que eu também falaria pra minha geração, não tenha medo dessa simbiose. Tem como muita você beber potência, das né? duas fontes. Lindo, power, potente. Fábio, e o que fica para você, Fábio? Pois é, as duas falaram tão bonito que complicaram para mim. Mas eu acho que essa mesa aqui, Ana, você conseguiu reunir duas pessoas, assim, muito principais em suas carreiras e que não é tanto que a gente vê... não é todo mundo que é assim, né? Talvez não a grande maioria. Então, o que eu acho que fica é que cada uma seguiu, né? Cada um de nós trilhou um caminho e que nos trouxe até aqui hoje. Perfeito. E que cada um tá num momento e tá feliz no momento que tá. Então, assim, eu me identifiquei muito com o que a Carol comentou de ter uma inquietação com o mercado, mas eu escolhi um caminho diferente dela. Eu queria mudar de dentro e ela quis mudar de fora. E ok. Então, eu acho que o que fica é isso. Pessoal, nenhuma decisão é definitiva. Todos nós somos um conjunto de experiências, de capacidades, de skill. Então, tome as suas decisões, teste, experimente, como todo mundo comentou aqui, e siga em frente, porque se a gente acha que hoje, né, a gente aqui na casa dos 30 e pouco, alguns mais novos, mas a gente... Alguns mais velhos. A gente já passou, né, por 3 gerações, X, Y e Z agora. Imagina quanto
que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão na faculdade agora, quantas transformações que elas vão passar. Então, Perfeito. aproveitem a viagem e se joguem. Excelente, gente. Com essa inspiração aqui, energia, eu encerro esse episódio que falou de novas gerações, futuro do trabalho, novas carreiras, desenhos de novas carreiras, que é uma área que eu amo estudar, fazer, criar. Falou de intergeracionalidade, falamos de modelos que não cabem mais no mundo de hoje, modelos de trabalho, falamos de experimentação, falamos de abrir a mente para aprendizados com novas formas, novas experiências que utilizam e se apropriam da tecnologia para amplificar esse humano. Tem muito assunto bacana aqui. Se eu fosse você, não perderia.